Rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Galego. Hoje vamos ver Ruff Diesel campeão do Olympia Brasil e rever o resultado do Pharmalab México Pro. Show que teve, óbvio, no México, que tivemos Diego Galindo como campeão da Classic, Tony Burton como campeão da Open Bodybuilding e também teremos o nosso querido Vitor Porto, que ficou em terceiro lugar no 212. Eu também tenho uma pequena discussão para falar com vocês aqui, para comentar sobre o que aconteceu, o resultado da minha opinião. Mas enfim, já começa se inscrevendo, se não é inscrito, deixando o like e bora pro vídeo, rapaziada. Sem muita enrolação, já bora começando aqui falando do Ruff Diesel, que como eu disse ontem, provavelmente ia ganhar fácil a Classic e como eu disse, se concretizou, ganhou muito fácil a Classic. Querendo ou não, galera, o Ruff Diesel ele tem uma linha muito privilegiada. É o terceiro melhor do mundo, então tipo assim, quando ele vem pro Brasil, querendo ou não, a gente tem um clubismo de falar que um atleta brasileiro seja compatível ao nível do Ruff Diesel. Sendo que não é bem assim, né, galera? Como a gente pode ver até na comparação do Fábio Júnior, que foi o principal competidor que confrontou ele, acho que pelo menos pra mim a distância ainda é muito grande. Tipo assim, pelo menos na minha opinião, o Fábio Júnior ficou longe de derrotar o Ruff Diesel em qualquer uma das 5 poses que a gente tinha na Classic. A gente já pode começar aqui analisando o duplo de frente, que a gente vê claramente que o Ruff tem uma vantagem clara sobre o Fábio Júnior. O Fábio Júnior parece estar mais imponente na pose, isso é um ponto positivo, porém só nessa parte da imponência que fica a vantagem brasileira, porque o Ruff, querendo ou não, a linha dele é melhor, você vê que o encaixe da pose dele também é melhor, a perna dele está mais cortada, então tipo assim, é algo difícil, muito difícil mesmo, tipo assim, de um cara conseguir pelo menos arrancar uma pose do Ruff Diesel. Já é algo muito, tipo assim, nível espetacular. O duplo de costas, também o Ruff tem uma distância, tem uns 5 pés de distância, o Ruff em comparação ao Fábio Júnior. O Fábio Júnior veio com as costas bem cortadas, veio com uma condição massa, só que o Ruff é o Ruff. Mesmo ele, como eu dizendo no vídeo anterior, meio retido, ainda consegue trazer uma condição assim, excepcional. Uma execução de pose muito boa, muito musculoso as costas do Ruff Diesel. É um ponto forte dele, então também se torna difícil bater ele nessa pose. Pra mim, nessa análise, já fica 2-0 Ruff Diesel. E o 3-0 vem na próxima pose, que é o abdominais e coxas. Não tá na ordem, como foi apresentado, mas aqui eu já vou mostrando. Abdominais e coxas, que também o Ruff tem uma distância grande, muito grande mesmo. Ele é, querendo ou não, da Classic ele é o que tem o melhor abdominais e coxas, acho que só atrás do Ramon. E bem, o abdominais e coxas dele também é sensacional, uma estrutura muito boa, as pernas ficam muito grandes, o aspecto, o frame dele fica muito bom. O frame, para quem não sabe, é a proporção da silhueta do atleta. E a silhueta do Ruff, se você para pensar, tipo assim, não olha pro músculo, só olha pra silhueta dele. Tá muito mais imponente que a do Fábio Júnior, mesmo o Fábio Júnior sendo mais alto. Então, isso já é um 3-0 pro Ruff, na minha comparação, óbvio. Após isso, a gente tem o peito médio ao lado, que o Fábio Júnior se mostra mais imponente no palco, de novo. E por que eu fico falando nessa parte da imponência e tudo mais? Querendo ou não, a imponência é um fator crucial. A estrutura do Fábio Júnior é muito grande e mostra uma imponência maior que a do Ruff. Mas, em compensação, o Ruff é o Ruff, tá ligado? O Ruff é o terceiro melhor do mundo atualmente, é um cara que tem uma mídia gigantesca, é um cara que posa muito bem, um dos melhores posadores, um dos melhores apresentadores do fisiculturismo, então é algo discrepante demais. E no peito médio ao lado, mais uma vez, eu daria vitória fácil pro Ruff, totalizando 4-0, porque o encaixe da pose do Ruff é melhor do que a imponência que o Fábio Júnior traz, e também o aspecto do Ruff é melhor. E por fim a gente fica a pose clássica, que o Fábio Júnior faz a pose do cavalo, né, a horseman, que é uma pose que eu acho que não encaixa muito bem com ele, querendo ou não, é uma pose meio deslocada. Ela e a pose do Arnold são poses de costas que, se você erra, parece que você é um otário, tipo assim, fica muito discrepante quando você erra ela. Por isso que os atletas focam tanto em fazer o one biceps, que é a pose que o Ruff está fazendo agora, que é você fingir a expansão do dorsal enquanto faz o bíceps normal, ou a one biceps só que com a variação de abdominais e coxas, que ao invés de você fazer assim com a expansão, você faz assim. Então, aqui outra vitória do Ruff, uma pose que é muito bem executada, muito bem feita por ele, e um 5-0 claro aqui, né, rapaziada. Saindo do Olympia Brasil, a gente já tem o México Pro, rapaziada, que, como eu disse ontem,
Diego Galindo foi o campeão. Diego Galindo que, meu irmão, o shape do Diego Galindo que ele traz, que ele trouxe nesse show é espetacular, meu irmão. Muito bom, um shape seco. Por mais que a estrutura do Diego seja pequena, como a do Huff, ele traz uma muscularidade incrível, pô. Incrível, impressionante a muscularidade que o Galindo traz. E eu acho que, sinceramente, não querendo superestimar, mas o Galindo pode facilmente brigar pelo top 5 do Olímpia, gente. Ele pegou o top 6 esse ano, de maneira surpreendente, ninguém acertou, tipo assim, que ele ia pegar o top 6, o máximo que ele botava era tipo ele top 9, top 10, ele já pegou o top 6. Ele traz um físico completo, que é interessante até ressaltar que quando um atleta sobe no palco, um árbitro não procura ponto forte, porque o ponto forte é o que todo mundo tem. No palco, todo mundo vai ter um ponto forte. O que o árbitro procura é quem tem ponto fraco. E quando a gente chega no caso do Diego Galindo, até eu entendo o sexto lugar dele do Olímpia, porque é um cara que é muito completo. A cintura dele, que é mais ou menos o ponto fraco dele, que é um pouco grossa, ele afina com um vácuo perfeito, pô. O vácuo do Diego Galindo é muito forte, é muito imponente. E é um cara que mostra imponência no palco. E por mais que tenha uma baixa estatura, ele compensa isso com um volume inacreditável. E com todo respeito, o Galindo pode facilmente pegar um top 5 na Open. Na Open não. Pega um top 5 no Olímpia. Na Classic do Olímpia. Ele tem capacidade para isso. Dá para ter um confronto entre ele e o Huff Diesel, que a gente citou agora, que é muito forte. Entre ele e o Mike. Óbvio que não agora, porque ele ainda acabou de sair do Olímpia, pô, tá tendo um reload do físico e tudo mais, mas dá pra ter um confronto desse. Se ele melhorar, trazer melhorias, eu acho que até nos braços, que o Galindo não tem braços ruins, mas em comparação ao resto do corpo, se torna um ponto até que fraco. Tá entendendo? Porque o Galindo é um cara muito completo. Ele tem grandes pernas, ele tem um posterior marcado, ele tem glúteo, ele tem costas, ele tem peito. A única coisa que fica mais ou menos são os braços. E não porque são ruins, mas porque em comparação ao resto do corpo ficam para trás. Pode até ganhar de Neil Darwin, que é o quinto. Do José, eu acredito, se ele trazer uma boa condição, ele pode ganhar. Porque a Classic, querendo não presa pela estrutura. E a estrutura do Galindo, por mais que não seja melhor, ele faz com que ela possa ser melhor. Por mais que ele não seja tão alto, ele é muito musculoso. Tá entendendo? É muito legal esse shape do Galindo. Parabéns pela conquista, pelo México Pro, pelo título. Em seguida a gente vai para Open do México Pro, que tivemos como campeão Tony Burton, que chegou com um físico muito bom, um físico bem condicionado, um físico muito bem trabalhado. Ele chegou com boa condição, uma muscularidade muito boa, tanto que dá para ver que o abdômen dele está muito blocado. E realmente veio com um físico impressionante. Realmente um físico que, tipo assim, querendo ou não, o Tony já tinha uma vantagem perante o Regan Grimes, que foi o segundo lugar. Só que eu acho que trazendo esse físico que ele trouxe, ampliou mais ainda essa vantagem. Querendo ou não, porque ele tem uma muscularidade maior e ele sabe posar melhor. E com esse físico, ele melhorou ainda essas condições. Pelo menos na minha opinião, óbvio. Na análise pose a pose, a gente tem o Tony Burton contra o Regan Grimes, que ficou em 16º, eu acho, no Olímpia. Se eu não me engano, 16º, décimo alguma coisa. E o Chau Clarida, que é o segundo lugar da 212. O Chau Clarida é que ele tenta fazer essa migração da Open, mas não consegue desde o ano passado. Se eu não me engano, ele foi num show contra o William Bonac e perdeu, se eu não me engano. E se eu não me engano, também foi num show contra o Mark Fitzwater, que o Sibum apareceu, que também perdeu, ficou em terceiro lugar. Contra o William Bonner, que se não me engano, ele ficou em segundo, mas enfim. Ele tenta fazer essas migrações para Open, mas não consegue, porque ele não ganha o Procard. Dessa vez foi mais uma tentativa. E ele fica atrás, principalmente pela estrutura dele, que ele é um cara muito pequeno mesmo. Ele tenta compensar isso com volume e condicionamento, sendo que não consegue tanto. E a gente vê isso com a disparidade que tem entre ele e o Regan Grimes. Pelo que a gente pode observar, no duplo de frente tem uma imagem que é bem ruim, que é essa que está passando, só que aqui a gente pode perceber que a condição do Clarida é muito melhor que a dos outros dois, só que a imponência do Regan Grimes prevalece sobre. Querendo ou não, a muscularidade do Regan é muito maior que a do Clarida. E o Tony Burton, eu acho que foi um show perfeito dele, o físico dele estava muito bom. Acho que sinceramente ele não perdeu nenhuma pose, ou pelo menos não de maneira clara. Indo pro expansão dorsal, o Tony Burton também ganha pose, na minha opinião. Como eu disse, ele está muito pedrado, ele está com um aspecto muito bom, então ele ganha também essa pose. O Regan fica em segundo pela imponência da estrutura dele e o Clarida em terceiro
Porque por mais que ele traga uma boa condição e um físico que tá bem na pele, tá bem cortado, ele ainda não tem o preparo para ir para Open, na minha opinião, pelo menos pela estrutura que ele traz. Indo para o peito mais jogado, eu acho que, de novo, Tony Burton ganha. Ele está com uma condição melhor, uma muscularidade melhor, está encaixando muito bem as poses. Em segundo, eu deixaria de novo o Regan Grimes, como eu disse, o Clarida, ele é pequeno, ele já é desfavorecido naturalmente. E ainda, ele é muito pequeno, ele é extremamente pequeno, e ainda por cima não tem a muscularidade que os outros atletas têm. Então, de novo, eu acho que ele fica em terceiro lugar nessa pose e o Regan passa na frente dele. Indo pro duplo de costas, que aí fica uma parte interessante, porque o Clarida é muito bom em costas. Aqui, de novo, eu daria a pose pro Tony Burton, mas eu entenderia se a pose também fosse pro Clarida, porque o Clarida ele traz umas costas muito boas até aquilo que ele pode trazer. E a condição dele também é muito puxada. Querendo ou não, tudo que o glúteo dele é muito mais marcado até do que o Tony, que trouxe uma condição muito boa. E o Regan realmente fica de escanteio nessa pose, por mais que ele seja maior e mais imponente, eu acho que ele perde facilmente nessa pose. E indo para a expansão do sol de costas, também acho que o Clarida e o Tony Burton disputam bem essa pose. Acho que o Tony tem uma vantagem maior sobre essa pose, porque ele tem uma muscularidade maior e tem mais imponência, mas o Clarida de novo traz uma condição e muscularidade muito boa nas costas. O Regan de novo, na minha opinião pelo menos, ficaria em terceiro lugar nessa pose. Indo para o tríceps médio lado, aqui vai uma questão mais de opinião, acho na minha visão. Por quê? Tony Burton novamente ganha pelo encaixe melhor, pela muscularidade e pela condição. Ele tá com o pacote perfeito aqui, o Tony Burton. Enquanto o Regan, eu acho que ganharia a pose em cima do Clarida. Por quê? O Clarida tem mais condição? Tem, correto. Só que o Regan, ele tem uma muscularidade e imponência maior. E a gente tá na Open. Querendo ou não, a Open é sobre músculo, é sobre imponência, é sobre o cara que tá melhor. Não estruturalmente falando, óbvio, mas falando no geral. E o Regan tá melhor nessa pose do que o Clarida. Eu entenderia eles darem a pose pro Clarida, porque ele tá muito mais condicionado, o posterior tá marcando mais. Só que o jeito que ele executa a pose, principalmente pela lesão que ele tem, não sei se é lesão, sei que ele tem um problema no ombro que ele não consegue mover totalmente o braço. E esse tipo de execução faz com que o Clarida fique atrás do Regan, na minha opinião. E por fim a gente tem o abdominais e coxas, que mais uma vez vitória do Tony Burton, Regan Grimes e Clarida. Porque aqui ele já pega um ponto fraco do Shaw, que é que ele tem uma barriga muito estufada, meu Deus de Deus, mas tem uma barriga muito estufada. E no momento que ele tem que fazer o abdominais e coxas, ele não consegue fazer o normal, ele tem que fazer o com o braço só, sempre flexionando o bíceps. Enquanto o Regan consegue executar o normal tranquilamente. E de novo, imponência e muscularidade conseguem passar por cima do Clarida. Então, no início eu até achava que o resultado tinha sido um pouco injusto para o Clarida, mas revendo as poses, pose por pose, eu acho que foi bem justo. Para finalizar a 212 do México Pro, que tivemos Vitor Porto como brasileiro, que infelizmente pegou só o terceiro lugar. Realmente, eu acho que o Vitor Porto ele falhou um pouco na condição, querendo ou não. Eu acho que ele chegou meio retido, não retido, mas tipo assim, eu acho que ele podia ter caprichado mais na condição, principalmente de frente, que nas poses de frente dá pra ver que ele fica meio, não sei, mas tipo assim, meio pálido, tipo assim, ele não tem corte, a perna dele não fica tão cortada, e tem poses que ele estruturalmente é desfavorecido por causa da estrutura dele. Querendo ou não, o Porto é um cara que tem uma estrutura não das melhores, vamos dizer assim. E tem poses que ele fica muito exposto. Alguns erros que infelizmente custaram aí mais um show pro Vitor Porto, que já sai de um oitavo lugar no Olímpia para um show de terceiro lugar. E que tivemos nesse show uma inconsistência, pelo menos na minha visão, que tivemos esse tal de, eu acho que são Felipe Fierro, que é um chileno, que ele ganhou o show, que é o cara que tá aí no centro, na esquerda, sendo que, pelo menos na minha opinião, o Fierro não era para ganhar esse show. Com todo respeito, eu sei que da lineup ele é o que tá com muito mais condição. A condição dele tá, tipo assim, muito boa mesmo. Um ótimo trabalho de condição. Mas esse cara que tá do lado dele, que é um mexicano que eu não vou lembrar o nome, é alguma coisa alemã. É alguma coisa alemão, não lembro direito o nome. Esse mexicano, ele tá posando melhor que ele. Tanto que, não só posando melhor, quanto a estrutura dele é melhor que a dele. Se a gente pega aqui o duplo bíceps de frente, por exemplo, ele posa de uma maneira muito torta.
Ele não consegue posar bem, tipo assim, ele não para, tipo assim, ele fica se mexendo todo, dando tremelique. E a pose dele não fica bem executada. O duplo de frente, sinceramente, eu daria pro mexicano. A expansão de frente também não daria vitória pro Felipe Fierro. Querendo ou não, eu sei que ele tem uma condição melhor, mas não justifica, pelo menos na minha visão, ele já ganhar a pose por causa disso, dessa condição. Que beleza, é melhor, mas ainda não justifica ele posar de maneira tão errônea. De novo, peito mais lado, também acho que o Fierro fica para trás, mesmo com uma condição muito boa. O mexicano que está do lado dele posa melhor e tem uma estrutura melhor, a cintura dele é mais fina. No duplo de costas de frente e de costas dá para reparar isso, que a estrutura dele tem uma estrutura muito mais fina, ele é um pouco mais alto, então consegue ser melhor. Mas que a muscularidade dele seja boa e a condição também, eu não vejo motivo para ele levar esse show só por conta disso. Sinceramente, eu acho que seria melhor esse mexicano que está do lado direito ter ganhado o show, que é alemão, alguma coisa, não lembro o nome dele 100%. O Felipe Fierro ter disputado o segundo lugar com o Vitor Porto, isso para mim seria o perfeito. Nesse caso, não tivemos isso, não tem muito que a gente possa fazer. Se você concorda comigo sobre essa questão do resultado, deixa aí nos comentários se eu tô ficando louco, se eu tô vendo coisa onde não tem, enfim. É isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa análise semanal. É isso. Se inscreva no canal se não é inscrito. Me segue no Instagram, @Mateus_LS0. Tamo junto, valeu.